eu desisto da ozonoterapia. Depois de tanto tempo, chegou num ponto que não faz mais sentido continuar. E olha só, não é porque não funciona, é porque está ficando difícil sustentar isso dentro da realidade clínica do consultório. Regulamentação confusa, insegurança, tem que pensar demais para aplicar o ozônio. Talvez você esteja passando pela mesma situação, pela mesma dificuldade em aplicar a ozonioterapia. Calma, essa fala não é minha, tá? Não sou eu que estou desistindo da ozonioterapia, calma, mas poderia ser, porque eu tenho ouvido muitos profissionais experientes, com longa jornada dentro da ozonioterapia, com uma grande experiência, né, fez um investimento ali inicial grande para poder incorporar a tecnologia e simplesmente desistindo da ozonioterapia. E eles vão deixando de usar, até parar. E sabe, esses dias, conversando com um amigo, esse foi o ponto central, tá? Esse foi o ponto central que me motivou a gravar esse conteúdo aqui para você. Ele comentou que não conseguia, não via resultado, não conseguia incorporar a ozonioterapia e que ele simplesmente deixou de utilizar. E o grande problema não é resultado. Veja bem, a grande questão aqui é quando o profissional ele não desenvolve um pensamento clínico crítico para incorporar a ozonioterapia no dia a dia. Ou seja, ele está amarrado, ele está preso a protocolo de aplicação. Então, veja bem, você que me acompanha, você que está aqui comigo, se você depende de protocolo da ozonioterapia, você não entendeu a ozonioterapia. A ozonioterapia ela não funciona com protocolos de aplicação. E aí, quando eu penso nisso, me vem uma lista na cabeça. Qual a concentração que eu vou usar, qual volume eu vou empregar, quantas vezes eu tenho que ver esse paciente, como é que eu vou propor a ozonioterapia para ele, como é que eu vou cobrar por isso. Entende? Isso vai gerando uma estafa mental. Isso cansa, isso sobrecarrega. E se qualquer coisa que nós utilizamos no nosso consultório que demanda esse nível de gasto de energia, você vai travar. E não precisa ser só dentista, estou falando isso para qualquer profissional da área da saúde. Você que me acompanha aqui no Ozônio Integrale, profissional da área da saúde, o raciocínio é o mesmo, tá? O raciocínio é o mesmo. O que demanda energia mental trava, e aí você deixa de lado. Ninguém desiste da ozonioterapia por conta de resultado. Ninguém desiste da ozonioterapia por conta de resultado. Desiste porque ela se torna pesada. Com essa lista de coisas que você tem que pensar, ela fica pesada. E aí a gente soma isso também com uma regulamentação confusa para grande parte da área da saúde, certo? A gente não tem uma regulamentação clara para todas as áreas. O medo de errar começa a ficar maior do que a vontade de usar. E aí você vai deixando de lado. Você vai abandonando a ozonioterapia. Mas olha só, eu quero trazer para você a chave para você virar esse jogo. Tá? Para você virar esse jogo, porque a ozonioterapia ela tem grandes, enormes, gigantesco potencial para potencializar a sua clínica. Só que a questão é essa, a ozonioterapia ela não foi feita para ser utilizada em protocolos fechados, engessados. Tá? A ozonioterapia ela foi feita para se trabalhar olhando para o paciente, para potencializar um raciocínio clínico. Quando você pensa clinicamente, você não vai lembrar da ozonioterapia. Você vai enxergar onde que ela vai entrar para te ajudar. Então veja, a pergunta não é por que as pessoas estão desistindo da ozonioterapia. A grande pergunta é como fazer a ozonioterapia parar de ser um peso no meu consultório. E isso é muito mais simples do que parece. Então pega teu papel, pega tua caneta. Eu vou te dar algumas dicas para que isso fique mais fluido para você. Tá certo? Então vai lá, anota aí. Primeira dica. Esquece concentração. Esquece volume. Esquece. Pensa em objetivo biológico. Pensa na ação biológica. O profissional que trava, olha só, o profissional que trava, ele vai pensar
Que concentração que eu uso aqui? O profissional que flui, ele vai pensar o que eu quero que aconteça biologicamente nesse tecido. Eu quero modular a inflamação, eu quero ação antimicrobiana, eu quero reparo, cicatrização. A concentração vira consequência, ela deixa de ser o centro da tua decisão. Segunda dica, tá anotando aí, né? Segunda dica, não tente usar ozônio. Não tenta usar o ozônio. Usa a ozonioterapia para resolver problemas. Toda vez que você pensar onde eu posso usar o ozônio, você vai travar. Você vai travar. Começa a pensar qual problema clínico eu quero solucionar hoje. Entende a diferença? A ozonioterapia ela entra como ferramenta, não como protagonista. Olha só, a terceira dica. Escolha 3 situações clínicas e decide, aqui eu vou usar a ozonioterapia. Então, exemplo, tá? Pós-operatório. Desinfecção, limpeza, estimular o reparo. São 3 situações clínicas clássicas. Você decidiu que nessas situações, quando aparecer essa situação clínica para você, você vai colocar o ozônio. Fica fácil, entra no automático, tá? Entra no automático. Você já vai saber manejar isso, tá certo? Anotou aí? Quarta dica, então. Se você precisa pensar em protocolo durante o teu atendimento, você não entendeu a ozonioterapia. De novo, quarto ponto, esse ponto é importante, tá? Se você precisa de protocolo, se você está preso a protocolo dentro da ozonioterapia, você não entendeu ainda o potencial que você tem na mão. Então veja, simplifica as coisas, não complica, simplifica, tá certo? Guarda isso. O ozônio na tua prática clínica ele vai fazer 3 coisas. Ele vai eliminar foco infeccioso, ele vai modular o processo inflamatório e ele vai estimular o reparo. Só. Ponto. Isso vira um mapa mental. Facilita. Talvez você não esteja desistindo da ozonioterapia. Talvez você só está usando ela de uma forma errada. O que não é culpa tua. Não estou dizendo que é culpa tua. Talvez você aprendeu de uma forma a não pensar com a ozonioterapia. Você está amarrado aqui em protocolos. Veja, a ozonioterapia não é mais uma ferramenta no teu consultório. A ozonioterapia é uma lente clínica, entende? E quando você começa a enxergar por essa lente, ela deixa de ficar pesada e transforma teus atendimentos. Ela deixa de pesar e começa a facilitar. Então veja, se tudo isso aqui que a gente conversou fez sentido para você, esse vídeo aqui não é sobre desistir da ozonioterapia. Talvez seja um vídeo para você, para te incentivar a reaprender a forma como você tem colocado no teu dia a dia. E é sobre isso que eu quero conversar cada vez mais com você aqui nesse canal. Tá? Então eu peço para você, dá um joinha aqui pra gente, compartilha esse vídeo e assina, se inscreve no nosso canal, tá? Para que esses conteúdos possam gerar essa massa crítica e levar a ozonioterapia ética, séria e sem peso mental. Sem peso mental, os nossos pacientes precisam da ozonioterapia. Até a próxima.